Os narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Oi, eu sou a escritora Ana Esther, aqui de Florianópolis. Sou gaúcha e estou muito feliz em participar de mais essa romaria das histórias. E vou contar uma história que se passou no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre. Uma história de terror. O lobisomem de Porto Alegre. Com ou sem licença do vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan, eu vou contar aqui a história verdadeira de um lobisomem que andou apavorando um certo bairro da capital gaúcha, na época em que havia assento circunflexo em seu Porto Alegre. Pois foi a minha própria mãe que me contou sobre o grande pavor que a sua avó Marica sentia quando se aproximavam as noites de lua cheia, desde que aquele casal de vizinhos mudara-se para a rua dela. Consta que até então era um bairro muito tranquilo, o bairro Petrópolis. Mais tranquila ainda era a rua onde a minha mãe morava, com sua família e a avó Marica. É melhor manter em sigilo o nome da rua. Vamos que ainda haja alguma outra testemunha ocular. Nesta rua, portanto, tudo fora calmaria, até a chegada do casal que comprou a casa próxima à da avó Marica e que ficara vazia, quase abandonada mesmo, por vários anos. Talvez mais ninguém nunca tenha feito a relação entre os novos vizinhos e os estranhos acontecimentos que passaram a ter lugar naquela vizinhança. Animais domésticos. Lembra-te que estou falando do final da década de 1920, início da de 1930. Esses animais domésticos passaram a ser encontrados mortos nos quintais de várias casas. Entretanto, não haviam morrido de velhice e nem de ataque cardíaco, não. Galinhas, perus, patos, gansos e até mesmo porquinhos e cabritos eram encontrados com seus ventres abertos e sem as entranhas. Uma visão dos infernos. A exceção, assim ela acreditava, foi a avó Marica, que jurou de pés juntos para sua neta mais velha, a minha mãe, que vira com seus próprios olhos que a terra um dia veio a comer, que sabia quem era o causador daquela sangrenta mortandade animalesca. O assunto tornou-se um segredo muito bem guardado para não atrair nenhuma tragédia maior. Contou a avó Marica o que vira naquela noite clara, estrelada e de lua cheia, em detalhes para minha mãe, sob o juramento de manter o segredo. A minha mãe cumpriu a promessa por muitas décadas, até que eu tivesse idade suficiente para, por minha vez, jurar também manter tão temível segredo. Por falta de herdeiros meus,
resolvi revelar aqui para ti, leitor e ouvinte, que também hás de jurar manter o segredo do que eu estou te contando. Segundo o relato da avó Marica, ela estava com uma baita panela cheia de pedaços de abóbora menina na chapa do fogão a lenha, quando percebeu que não havia em casa açúcar suficiente para preparar o doce tradicional, sua especialidade culinária. Resolveu, num ímpeto, ir à casa da vizinha nova, pedir algumas xícaras de açúcar. Ainda era tardinha, o sol não havia se posto, e a vizinha abriu a porta com um sorriso trêmulo nos lábios. Enquanto a avó Marica aguardava na sala de visitas que a vizinha pegasse o açúcar, um fato insólito fez percorrer um arrepio por toda a sua espinha. Um homem alto, robusto, com espessos bigode e barba, trajado com roupas esquisitamente gastas e até mesmo um tanto sujas, cruzou pela sala e, ao vê-la, deteve-se. Olhou-a com olhos de pânico por breves segundos e, sem nada dizer, apressou o passo e saiu rapidamente pela porta da frente. Logo em seguida, surgiu a vizinha com o açúcar embrulhado num pacotinho e entregou-o para a avó Marica. Aparentemente, ela nem percebera a insólita passagem do seu marido pela sala. A avó Marica agradeceu o açúcar e, ao sentir uma inquietude no olhar da vizinha, despediu-se sem mais delongas, retornando para casa assustada. Não comentou nada com ninguém, porém ficou matutando o ocorrido. A noite já ia longe quando o doce de abóbora ficou pronto. Quase todos dormiam na casa. A avó Marica, ainda arrumando o doce em vidros para a compota, escutou um barulho entre suas galinhas. Abriu a porta que dava para o quintal após haver retirado o avental e secado as mãos. Só o que pôde observar foi um vulto enorme, esgueirando-se pelo fundo do terreno. A escuridão da noite impossibilitaria a avó Marica de enxergar aquela distância, não fosse a claridade conferida pela fase lunar. A lua cheia revelou que o vulto pulando o muro assemelhava-se a um gigantesco cachorro. Um lobo o descreveria melhor. Uns trapos agarravam-se ao corpo da fera, eram roupas velhas e sujas. De cima do muro, sua cabeça peluda girou e os olhos voltaram-se exatamente para onde a avó Marica se encontrava, paralisada ao olhar a cena aterradora. Por segundos, seus olhares fixaram-se hipnoticamente. A avó Marica teve, então, a certeza de que as suas galinhas foram as mais recentes vítimas dos ataques sobrenaturais do novo vizinho, o lobisomem de Porto Alegre. A minha mãe
sempre acreditou piamente no retrato da avó Marica. E eu, bem, quem sou eu para duvidar da avó Marica? Esse relato quem me fez então foi minha mãe. E aqui está a avó Marica, ao lado do esposo, meu vô Afonso. Aliás, ela é minha bisavó, Marica. E eu dedico, então, esse conto de lobisomem ao nosso querido amigo, o Peninha, que faleceu e que amava histórias de lobisomem. Pra ti, Gelsi Coelho, querido Peninha.